Em nome de Jesus, o Senhor vos dará esta terra. É uma promessa, concorda não? É uma promessa. É uma promessa não feita por qualquer um. É uma promessa marcante. É uma promessa inspiradora. É uma promessa que motiva. É uma promessa que gera forças àquele que não tem, motiva aquele desanimado e até inclusive vai encorajar aquele que está frouxo. Porque na verdade não é a promessa de um homem, não é a promessa de um governo, não é a promessa de uma pessoa, é a promessa do Criador, é a promessa do Libertador, é a promessa do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Essa promessa é tão interessante porque aparece em vários capítulos, em vários livros da Bíblia. E chamou minha atenção no livro de Deuteronômio, porque você vai se lembrar que o livro de Deuteronômio é o livro da repetição. Quer dizer que depois que o povo saiu do Egito, a geração que saiu não foi a geração que entrou na terra prometida, porque a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Quer dizer que no deserto nasceu uma nova geração que precisava ouvir, conhecer e entender as promessas de Deus. Porque aqueles que saíram do Egito, eles morreram, e a nova geração, os filhos da primeira geração, eles precisavam conhecer, precisavam entender as promessas. Aí Deus levanta Moisés para repetir de novo. Esta passagem é o discurso de Moisés, ensinando de novo ao povo. E aí chama minha atenção, porque se há uma coisa que a gente tem que fazer, é repetir. Amém? Repetir e repetir e repetir. E o Senhor, você vai olhar na Bíblia, há muitas ocasiões onde o Senhor está falando coisas que eles já era para saber, já era para conhecer e ainda esqueciam. Então o Senhor voltava de novo para lhe repetir. Tanto é que até mandou que eles colocaram na sua casa um cartaz que tinha uma mensagem na entrada. Na casa deles, quando eles iam entrar, encontravam lá um cartaz para que eles não esqueceram que Deus é um e que um é seu nome. Eles tinham a responsabilidade de repetir essa declaração a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Quer dizer que o Senhor, Ele pela sua vez tinha o desejo que se o povo e as gerações iam vir, iam acabar esquecendo muitas coisas, que não esqueceram que Deus é um e que um é seu nome. Então no livro de Deuteronômio você encontra várias vezes o Senhor insistindo, o Senhor persistindo por meio de Moisés, ensinando-lhes a repetir e a não esquecer. Porque se há uma coisa difícil, é que a pessoa lembre sempre daquela promessa. Às vezes a pessoa fica ligada com outras coisas que não tem nada a ver. Mas o intuito, o desejo, o propósito de Deus é que o homem não esqueça. Mas veja o que acontece, por incrível que pareça, a primeira coisa que o homem faz é esquecer. Ele acaba esquecendo dos favores de Deus, acaba esquecendo da misericórdia de Deus, acaba esquecendo do favor, do amor. Inclusive, por incrível que pareça, acaba esquecendo da salvação, acaba esquecendo do perdão, acaba esquecendo que ele agora não é qualquer um, agora é corpo de Cristo, e acaba esquecendo isso. Então o Senhor utiliza Moisés para lhes lembrar e para que eles vão repetir esta grande promessa. Só que veja, eis que eu vos tenho dado esta terra. Essa promessa começa com uma declaração marcante, o divisor de águas, porque ele está dizendo: eu vos tenho dado.
eu vos tenho dado, quer dizer, não é qualquer um, não é o rei, não é faraó, não é o governante que dá para ti a terra, não é o governante que dá para ti a promessa, não, sou eu. E essa declaração é muito importante, porque esse é a declaração mais inspiradora. Quando nós paramos para refletir, o que está falando aqui é o Criador dos céus e a terra. E Ele está dizendo, eu vos tenho dado esta terra. E logo diz, como eu dou para vocês, agora vocês têm que reagir diante da minha promessa. E por incrível que pareça, as pessoas acabam esquecendo que a igreja não está sob uma maldição. A igreja está sob uma promessa. Quer dizer que o que estrutura a igreja, o que faz com que a igreja fique de pé, é porque a igreja está alicerçada sob uma promessa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta sua igreja. Isso é promessa. Sim ou não? É promessa. Vai que eu estou contigo. Isso é promessa. Não tenha medo, eu te ajudo. Isso é promessa. Se passardes pelo fogo, a chama não arderá em ti. Não é? Isso é promessa. Eu sou o caminho. É promessa. Então a gente acaba às vezes esquecendo que temos de parte de Deus a sua providência, os recursos do céu a favor da gente. Sabe o que significa ter o céu aberto a nosso favor? Sabe o que significa ter o céu despejado, aberto, limpo para seu povo? Sabe o que significa ter o caminho já percorrido? Não é a trilha, não é aquele monte que você vai passar muita luta. Tem um que já caminhou por nós. Tem um que abriu o caminho por nós. Tem um que vai na frente. Quer dizer que eu estou aqui para dar continuidade às suas pegadas, porque Ele já abriu o caminho, Ele já começou a rota, Ele vai na frente. Então a gente tem promessas. Temos ou não temos? Então, se temos promessa, será que o problema é a promessa? Será que o problema é aquele que falou a promessa? Porque se a promessa fosse de parte do missionário, segure, provavelmente não vai dar certo, porque o missionário é tão humano como você e pode errar como você. Mas se a promessa depende de um homem, é provável que dê errado. Mas no caso, não é a promessa de parte de um homem, porque a promessa que está se falando aqui é a promessa daquele que tem poder para prometer e para cumprir o que promete. Olha, preste atenção que o negócio aqui vai estourar. E a tampa da chaleira vai voar. Porque se você entende isto daqui, por que vive você travado? Por que vive lá, meio que bagunçado, que não dá certo aqui, não dá certo lá? E o Senhor está dizendo, eis, olha para cá, eis, eu tenho uma terra para você, eu estou dando para você a vida, a salvação. Não é verdade? Agora, se Ele fala, e se temos promessas, e não promessa qualquer um, o que nós temos que fazer é reagir. Diga para a pessoa que está ali do seu lado, reage, irmão. Não, está muito fraco. Reage, irmão. Não, de verdade, diga, 1, 2, 3, como que é? Reage, reage. Olha para cá, eu vou falar para você e você fala para mim. Irmão, olha para cá, reage, irmão. Reage. Isso, reage, missionário. Porque não dá para ficar parado. E se você concorda, vai falar aleluia, glória a Deus. Não dá para ficar parado.
Não dá para ficar estagnado. Não dá para ficar olhando para um, olhando para outro, quando nós temos promessas. E a promessa aqui é uma promessa muito importante, porque o Senhor diz: eu vos tenho dado. Agora diga para mim, quando esta declaração aparece aqui, o verbo está conjugado no passado, no presente ou no futuro? Porque se porventura a passagem dissesse mais ou menos assim: eu vou dar, seria futuro. Mas como é que diz a Bíblia? Tenho dado. Isso é que? Presente. E por que você mora mais no passado que no presente? Por que você se atrapalha com aquilo que acontece no dia, com aquilo que acontece com dificuldade, com problema, quando a Bíblia está dizendo assim, segundo a versão da Nova Almeida atualizada, diz: eis aqui, quer dizer, olha para lá, na tua frente está a promessa, na tua frente tem a resposta, na tua frente tem a saída, na tua frente tem o que eu prometi para você. Você olhando para cá, olhando para lá, e o Senhor está dizendo: eis aqui, olha para frente, porque a tua resposta não está lá atrás, a tua resposta não está em qualquer outra coisa, a tua resposta está na frente. Na frente. Então, às vezes a pessoa tem uma doença, às vezes tem um problema, às vezes tem uma dificuldade da vida, acontece, não é verdade? E a pessoa fica apavorada, procurando uma saída humana, procurando uma solução de alguma ajuda, alguma saída do governo, alguma coisa lá, porque o ser humano é assim, ele tenta resolver segundo as suas forças, mas se ele voltasse seus olhos para a palavra, entenderia que na sua frente tem a resposta. Na sua frente tem a saída. Eis, olha só, eis a terra que eu pus. Onde? Atrás de vocês, longe de vocês. Onde temos nós a promessa? Longe. Vou colocar ali meio que você não consiga enxergar ela. Não, diante de vocês eu pus uma terra, uma promessa, uma resposta. A Bíblia diz no livro de Mateus, o capítulo de número 28, ide e fazeis discípulos. O que está falando ali? O Senhor, depois da ressurreição, vai. Marcos 16:15 diz a palavra do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Vai, ide. Quer dizer que nós temos uma promessa, que o Senhor está dizendo: vai, que eu estou contigo. Não tenham medo, porque você, o que precisa, eu vou dá-lo. O que você precisa está na tua frente, diante de ti. Agora, o interessante aqui, o que muda o jogo desta narrativa bíblica, é o que acontece logo. Porque a Bíblia logo diz: entrai e toma posse. Entrem e tomem posse. E aí vem o problema. Porque não adianta você conhecer a promessa, ouvir a promessa, se você não toma posse dela. Você sabe que Deus é um, você sabe que Ele é o Salvador, você sabe que Ele é o caminho, você sabe que Ele é a vida, você sabe que fora dele não tem como dar certo, tudo vai dar errado, porque Ele é tudo que você precisa para ter uma vida sucedida. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Amém. Sim ou não? Amém. Fala forte, sim ou não? Amém. Então, por que, entendendo isso, a pessoa fica como fica, vive como vive, passa o que passa, encara o que encara?
está ali sofrendo, está ali meio que amargurado, está ali naquela mágoa, está chorando, está sofrendo, está naquela luta, não sai da lama, está naquela situação toda, mas o Senhor está dizendo: entrem e toma posse. Quer dizer que o que faz falta é tomar posse. A terra brasileira, a terra do mundo, não, esta terra não está sob o controle da macumba ou dos espíritas. Quem governa a terra não é simplesmente um ambiente religioso que você diga es que lá governa uma ideologia. Lá governa um pensamento, lá governa uma bandeira, lá governa uma pessoa ou alguma religião. Quando você entende esta palavra, a palavra está dizendo: eu estou colocando diante de ti, eu vos dar a terra diante de ti, para que você agora tome posse. Quer dizer, irmãos, que se você consegue entender agora que temos aqui bandeiras hoje, para nos lembrar de países, de estados, de lugares, alguns deles que onde tem alguma representação da igreja, outros não ainda, mas a bandeira tem um significado. O significado da bandeira é que onde ela se coloca, se ergue a bandeira em algum lugar, está dizendo: este é o lugar conquistado por estas cores, conquistado por este pensamento, conquistado por esta ideologia. É por isso que há muita luta por uma bandeira de umas cores, de uma ideologia, de um pensamento, porque eles estão tentando dizer: este é o território destas cores, este é o território desta bandeira, este é o território deste conceito, este é o território deste partido, este é o território desta religião. E o Senhor está dizendo: não, o território não é dessa ideologia, desse pensamento, não é dessa bandeira, não é dessas cores. Essa é o território, um terreno, uma terra que eu di para vocês, para que vocês entrem e tomem posse, e para plantar a bandeira que tem que ter a primacia no mundo, é a bandeira do Evangelho. Onde quer que uma pessoa vá, ela vai semeando, dizendo: este daqui não é território do inimigo, não é território do mundo, não é território das trevas. Este daqui é território do Senhor dos senhores, aquele que venceu, aleluia, na cruz do Calvário. Aí temos o valor e importância de evangelizar. Porque toda vez que você pega o microfone ou vai a fazer o círculo de oração e a compartilhar a fé em uma casa, está dizendo para o mundo espiritual: esta casa não é propriedade do inimigo, esta rua não é propriedade das trevas, não, o dono não é aquele cara das drogas, não, esta rua tem dono, o dono desta rua é Jesus Cristo, o Senhor. Este bairro tem dono, esta cidade tem dono, este estado tem dono. O dono do Brasil não é um cara daqui, um cara de lá. O dono do Brasil é aquele que deu a sua vida por nós, o Criador de todas as coisas. Quer dizer, se Ele é o dono da terra, porque a Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo de número 24, que do Senhor é a terra e tudo aquilo que nela há. Se Ele é o dono da terra, se Ele é o dono do sol, se Ele é o dono da lua, se Ele é o dono das estrelas e tudo que há na terra, os montes, os vales, os rios, todos, passarinhos, animais, Ele é o dono de tudo. Imagina, será que Ele não é dono da sua vida? Será que não é dono da sua casa? Será que não é dono de tudo aquilo que você encara? Claro que sim. Eu estou falando nesta manhã que Ele é dono
de você, Ele é dono de mim, Ele é dono desta casa, Ele é dono desta cidade, Ele é dono desta comunidade, Ele é dono de tudo. O que nós temos que fazer é tomar posse. Tomar posse. As trevas não estão aqui para dizer: este é território nosso. Por muito tempo as trevas têm governado lares, têm governado casas, têm governado pensamentos, têm governado muitas pessoas. Mas está na hora que alguém do nome de Jesus consiga se levantar, consiga se erguer e dizer: eu estou aqui como enviado do céu para dizer: esta não é casa de trevas, esta é casa de Deus e porta do céu. Onde estiver o homem lavado com o sangue de Jesus, que tenha o conhecimento da salvação, da doutrina do nome de Jesus, onde ele entra, você provavelmente será rejeitado, porque o inimigo dirá: aqui não é o território da igreja, não é território do Senhor Deus, aquele único Deus. Ele por aqui não, vai para outro canto, volta para a Colômbia, ou volta para Norte América, ou volta para a Europa. É que ele não é dono da Colômbia só, não é dono de Centro-América só, ele é o dono do mundo tudo. E quer dizer que o Brasil faz parte do mundo e ele é dono desta terra. O evangelho tem que ser plantado, o evangelho tem que ser anunciado, o evangelho tem que ser proclamado, para que as pessoas saibam que aqui ainda temos o cartaz, mesmo que muitas pessoas não consigam enxergá-lo, mas lá no mundo espiritual os demônios se conseguem enxergar que aqui adoramos ao único sábio Deus, aqui adoramos aquele que é verdadeiro, aqui adoramos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É por isso, igreja, que você tem tanta luta, é por isso que você tem dificuldade até para se congregar. Você quer pegar direto, quer se congregar, mas lá sair da sua casa é um problema, é uma dificuldade, ainda mais quando é domingo, 10 horas da manhã, e tem aquela preguiça, aquela situação toda. Por que acontece isso? Porque as trevas estão dizendo: você não é de lá, você é daqui, você é daqui. Mas há poder em nome de Jesus nesta manhã. Esta nação tem dono, esta cidade tem dono. Eis que eu vos tenho dado esta terra, agora entrai e toma posse. Aleluia. Isso daqui é nosso. Um dia eu falei para um irmão novinho, primeira, segunda vez que entrava aqui por essa porta, e eu falei: olha para cá, vou te levar para que conheça aqui a construção, a igreja. Levamos lá, tem o quintal lá no fundo, e falou: nossa, aqui é grande, né? E eu: olha, você ainda não conheceu tudo, vamos lá em cima. Subiu lá em cima, outra casa lá. Olha aqui esta área, esta outra área. E depois: olha, que bom, isso aqui é interessante, a gente não conhece mais, desta parede para lá não conhece nada. E eu falei assim: este daqui é sua casa, é de você. E ele falou: mas não acredito, se eu não fiz nada, como é que vai ser meu? Acontece assim quando as pessoas não entendem. Preste atenção, porque você precisa tomar posse daquele que deu por nós sua vida. Porque se não fosse pela obra feita por nós, nós não poderíamos fazer nada. Porém, alguém tem que entender que eu não fiz nada para merecer o que eu tenho. Não fiz nada para merecer a salvação, porque ninguém merecia. Isto não é por mérito, não é porque você se comporta, agora vem para o culto engravatadinho, bem bonitão e tudo, agora esse aí merece. Ninguém merece nada.
o que nós merecíamos era a morte por conta da desobediência, mas ele, no seu grande amor e a sua misericórdia, ele morreu por nós, sendo substituto. Quer dizer, ele morreu por ti, morreu por mim, morreu por cada um de nós. E logo que ele morreu por nós, agora diz: a vitória que eu tiver é de vocês. A conquista que eu tiver é de vocês. Vou dar um exemplo aqui para não me alongar muito. Veja, o homem lá no jardim do Éden perdeu o que Deus deu para ele. Deus deu uma autoridade, Deus deu uma posição, Deus deu a capacidade para governar. Deus colocou ele em uma condição boa, Adão. Mas ele, por conta da desobediência, perdeu tudo, certo? Então na Bíblia diz que daí para frente a morte começou a governar. A morte começou a humilhar. A pior arma do inimigo era a morte. Qualquer um que queria se levantar, a morte entrava e acabava. Não, olha, se é gigante, deixe que a morte vai matá-lo. Se tem rei, tem muito ouro, tem muito dinheiro, segure. Daqui a pouquinho aparece a morte e acaba com isso. E a morte acabou com tudo naquela época. Até a Bíblia diz, alegoricamente, que Golias, ele pedia dizendo: dá para mim um homem, porque ele sabia que segundo a sua condição, ninguém conseguia se segurar, porque ele tinha proporcionalmente o tamanho superior, que ia a ter as condições para encarar aquele homem grande, não tinha. Mas apareceu Jesus. Por isso você tem que entender a promessa, o evangelho, porque Jesus veio para nos salvar. A Bíblia diz no livro de Lucas, o capítulo de número 19, que ele veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. E que se havia perdido? O que Deus tinha dado para Adão. Perdeu a autoridade, perdeu a posição, perdeu tudo o privilégio que Deus tinha dado para ele lá no jardim do Éden. Por isso a Bíblia diz que logo o diabo, no capítulo 4 do livro de Mateus, o diabo lá, depois do jejum que Jesus fez, ele aparece para mostrar ao Senhor: vou dar isto, vou dar aquilo. Inclusive ele leva o Senhor até o lugar bem alto e diz: olha, enxerga toda a cidade, enxerga os reinos da terra, a glória da terra. Vou dar a glória, vou dar os reinos da terra, se o Senhor se postra e me adora. O que estava falando aí? O diabo. E o diabo estava pedindo para o Criador que dobrara os seus joelhos, honrara ao diabo, e ele pela troca ia dar a glória do mundo e o reino da terra. Mas de onde tirou o diabo a glória do mundo? De onde tirou ele o reino da terra? Porque Adão, na sua desobediência, entregou. Não vou colocar nenhum de vocês de diabo, porque depois vou ter problema. Colocou o reino da terra e toda a glória deles e a confiança colocou nas mãos do diabo. E daí para frente, coitado do homem, tentava fazer uma coisa, não conseguia. Tentava fazer outra, não conseguia. Tentava, não conseguia. Mas o Senhor, olhando para lá, falou: ah, você quer um homem? Você acha que o homem não consegue vencer você? A Bíblia diz que Deus se fez homem e habitou entre nós. Porque ele se fez homem? Porque se ele, estando na sua condição de Deus, simplesmente fala: fora daqui, sume, o diabo, o que tem que fazer? Não tem como.
o parasito aí não tem como encarar o Criador, não tem. Mas Deus falou, não, eu tenho aqui a vantagem, eu vou ter agora a desvantagem. Se fez menor do que os anjos. E na condição menor do que os anjos, deu a peleja, em obediência. Chegou lá, e o diabo tentou ele, como também tenta tentar você. Mas se Jesus venceu, você também pode. Tome posse! Tome posse! Porque se ele pode, se ele conseguiu, nós também conseguimos. Muitas das vezes disseram para nós, não vai dar certo o Brasil, é o projeto do fracasso, não dá certo, voz do inimigo. Mas aquele que venceu lá na cruz do Calvário é o dono desta terra, é o dono desta nação, é o dono destas famílias, e ele, aleluia, ainda tem muitas almas para salvá-las. Então ele foi obediente lá, até a morte, amém, até a morte, foi humilhado, mas ele ficou mudo, emudeceu, e não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado, diante dos seus tosquenejadores, aqueles que iam matar e aniquilar ele. Mas ele foi ferido pelas nossas pisaduras, e nós como que esquecemos, porque o homem é assim, acaba esquecendo tudo. Mas veja, ele morreu por ti, para dar uma promessa, para dar uma chance, para dar uma oportunidade. É por isso que quando ele ressuscita, vai na cruz e morre por nós, e naquela cruz o diabo, ele achava que tinha feito mais uma vitória, porque muitos homens tinham se levantado com milagres e coisas, mas nenhum deles conseguiu ficar de pé diante da arma poderosa chamada a morte. Mas o que ele não sabia é que estava diante do autor da vida e do dono de todas as coisas. Inclusive o Senhor mandou um recado, porque com o Senhor é assim. Hoje Deus está enviando um recado para você, porque amanhã você vai ser tentado, amanhã você vai ter um problema, e hoje antecipadamente o Senhor está dizendo: toma posse. O Senhor enviou um recado para o inimigo, dizendo para ele: morte, eu serei a tua morte. Sepultura, eu serei o teu aguilhão. E até o dia de hoje, a sepultura se lembra que só um conseguiu abrir a sepultura. Depois de 3 dias de ter morrido, ele levantou-se como o Cristo ressurreto. Quer dizer, irmão, que ainda a história lembra que só um conseguiu sair lá do cemitério e deixou como prova uma tumba que ainda fica vazia. E a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo de número 28, diz a palavra que depois da morte, Jesus, depois da ressurreição, ergueu a sua voz e diz: toda potestade me é conferida, tanto lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Quer dizer, toda autoridade tenho lá em cima e aqui embaixo. A pergunta que não quer se calar é: como assim? Porventura o Senhor tinha perdido alguma autoridade, que agora recuperou a autoridade que perdeu, a posição que perdeu? Você que acha? Será que Deus perdeu alguma vez alguma coisa com o diabo? Não, ele nunca, jamais perdeu nada com ninguém. Quem perdeu foi o homem.
Quem falhou foi o homem. E que o Senhor fez? Recuperou. Recuperou o que o homem perdeu. E o homem não tinha condições para recuperá-lo por sua fraqueza e pelo seu pecado. Mas agora entra Jesus para tirar das mãos do diabo aquilo que ele tinha. E o Senhor se levanta e diz: eis que eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Quer dizer que se alguém acha que não tem saída, Jesus Cristo tem a chave para que você tenha liberdade, esperança e vida eterna. Se alguém acha que não tem possibilidade, Jesus Cristo deu possibilidade para o homem que não tinha. Se alguém acha que não era possível, que não tem jeito, o brasileiro diz: há coisas que não tem jeito, aí não tem jeito. Mas para toda coisa, às vezes o brasileiro tem um jeitinho, não é? Deixa comigo que eu dou um jeito aí, eu dou um jeitinho, alguma coisa. Mas que jeito você tem para a morte? Para a morte não tem jeito, mas tenho conheço que até para a morte apresenta para nós um jeito. O jeito é: aceita Jesus, conhece a Jesus, abraça Jesus, aleluia, toma posse daquilo que ele fez, toma posse que ele ressuscitou, para que você não viva frouxo, não viva de qualquer jeito, para que você agora tenha uma vida abundante, uma vida diferenciada. É por isso que hoje, no dia missionário, que diz este título: o Senhor vos dará esta terra, vem na minha mente esta passagem do livro de Deuteronômio, porque neste quinto livro Moisés está recordando para o povo: você saiu do Egito pela mão de Deus, você caminhou pelo deserto pela mão de Deus, e você vai conquistar as promessas pela mão de Deus. Eu venho para dizer para esta congregação: você está aqui pela mão de Deus. Deus te trouxe até o dia de hoje. Você está aqui é porque Deus é fiel. Deus é fiel, não é você, é Deus que é fiel. Porque se fosse pela sua atitude, você estaria morto. Mas Deus é tão bondoso que Ele ainda tem os seus braços abertos. Me ajuda, irmã Taine, por favor, bem baixinho aí. E vou repetir umas palavras que eu já falei para vocês faz tempo. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, várias vezes vai se repetir: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Deuteronômio volta a falar de novo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque várias vezes lá no Antigo Testamento aparece: aqui estou em nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque tem gente que ainda não entende, tem gente que ainda não compreende que quando aparece o Deus verdadeiro, Ele se apresenta com credenciais. Ele se apresenta para que você não tenha dúvida nenhuma. Ele está dizendo assim, por meio de Moisés, para uma geração que agora tem que encarar uma nova fase, tem que encarar um novo tempo. Irmão, o tempo passado passou, nós temos que encarar um novo tempo. Vamos nos encorajar aqui na congregação, vamos conquistar, vamos ganhar almas. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, vamos. Mas por que o Senhor falou: eu estou aqui enviado do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó? Porque as gerações de Abraão, de Isaac e de Jacó, e as gerações que iam acontecer lá na frente, tinham que se lembrar. Porque o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu vou abençoar a tua descendência. Aleluia. E o Deus que promete é Deus fiel. O Deus da igreja é o Deus fiel. Eu não estivesse aqui se não soubesse que Ele é fiel. Porque se não fosse pela sua fidelidade, nós não estaríamos aqui.
Por que Ele é Deus de Abraão? Porque Ele é Deus de promessa. Abraão, o ventre da tua mulher está fechado, e o Senhor está velho demais, não dá para engravidar ninguém. Mas o Deus de promessa aparece para dizer: em tua descendência, em ti serão abençoadas as famílias da terra. Pergunto, segure: será que o Deus da igreja é Deus só de promessas? Promete, promete, promete e não cumpre. Cumpriu ou não cumpriu? Quando cumpriu? Sempre. No exemplo de Abraão, cumpriu quando nasceu Isaac. O nome de Isaac é o filho da promessa. Então, ei, promessa, vem cá. Promessa, vem, aqui está a mamadeira. Promessa, vai devagar, promessa. Promessa, vamos para a escola. Promessa, vem cá, que a sua mãe tem já a janta pronta. Promessa, vem cá. O cara tinha nome, o nome dele era Promessa. Onde ele ia, estavam chamando a promessa. Quer dizer que os meninos na escola, como é que é seu nome? Promessa. Está de brincadeira? Não, sou promessa. Como assim? Sou promessa. Explica para mim. É que meu pai era velhinho e não tinha condições, mas ele conheceu ao Deus que fez o céu e a terra, e esse Deus maravilhoso prometeu para ele que ia dar uma herança na sua descendência. E aí, depois de 25 anos de ter falado com ele, apareceu a promessa. Minha mãe ficou grávida e logo ela deu à luz. E eu agora sou a testemunha visível que o Deus do meu pai não é só o Deus de promessa, Ele é Deus que cumpre a promessa. Entende? O Deus da igreja não é o Deus só que faz promessas, Ele é Deus que cumpre a promessa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e é batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E em meu nome expulsarão demônios, pegarão serpente nas suas mãos, e se beberem coisa mortífera não fará dano nenhum, e sobre os doentes, os enfermos, botarão nas suas mãos e serão curados. Alguém é testemunha nesta manhã que Ele não só promete, Ele também cumpre. Ele tem nos curado, Ele tem nos levantado, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos protegido. Quer dizer, se eu posso chamar você de um nome nesta manhã, eu poderia te dizer: você promessa, você promessa, você promessa. O mundo precisa saber que você promessa, porque o diabo queria te machucar e queria te matar, mas o Senhor falou: Ele é promessa. E é meu nome. E o que nós temos que fazer aqui nesta região, é nos encorajar. Temos um nome que está acima de todo nome. Temos autoridade. Aliás, temos a verdade. Promessa, Ele é Deus que cumpre a promessa, mas Ele é Deus de Jacó. Porque não adianta prometer só, não adianta cumprir só. Como é que vai se manter essa promessa? Como é que vai se soster essa promessa? Abraão
é prova que Ele é Deus que promete. Isaac é prova que Ele é Deus que cumpre a promessa. E Josué e Jacó é prova que Ele é Deus que sustenta a promessa. Oh, igreja amada, igreja amada, igreja amada, igreja amada, aqui em Vila Ramos, meus amados irmãos, nós não temos simplesmente o Deus que faz promessas, não, e sim aquele que faz, cumpre e sustenta. Faz, cumpre e sustenta. Faz, cumpre e sustenta. Faz, cumpre e sustenta. Nos salvou ontem, nos salva hoje e nos salvará amanhã. Nos ajudou ontem, nos ajuda hoje e nos ajudará amanhã. Ele esteve contigo ontem, está comigo hoje e estará conosco amanhã. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é Deus, aleluia, em qualquer tempo e em qualquer estação do ano, Ele não muda. Jacó é prova que Ele é Deus que sustenta. Jacó era perseguido, estava lutando, tinha aflições, até seu irmão queria matar ele, mas Deus nunca permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele é Deus que sustenta. E deixa eu te perguntar hoje, neste encerramento da nossa escola dominical, o Senhor vos dará esta terra. Deixa eu te perguntar, quem que sustenta a igreja? Não escutei, quem sustenta a igreja? Deus. Não escutei, quem sustenta? Deus. Vamos lá, quem sustenta? Deus. Os cavaleiros fortes como soldados, quem sustenta? Deus. As mulheres, quem sustenta? Deus. Quem sustenta, mulheres, a igreja, quem sustenta? Deus. Deus. Porventura é um homem? Porventura é o governo? Porventura é uma organização X ou Y? É uma pessoa lá, sei lá, qualquer um? Ele sustenta a igreja? Não, se fosse pelo homem, o homem desde que a igreja nasceu, o homem corre atrás para machucar, o homem levanta leis para fechar, levanta leis para dizer, você não vai espalhar, você não vai continuar, você não vai pregar. Porém, enquanto o homem levanta leis e faz uma coisa e faz outra, a igreja continua de pé, a igreja continua se espalhando, a igreja continua pregando, a igreja continua crescendo. Não tem jeito, meu querido, a igreja continuará crescendo e se espalhando por um canto e por outro. Por quê? Porque aqui conosco está o Deus que promete, o Deus que cumpre e o Deus que sustenta a promessa. Então, está esperando o quê? Temos este barrio para ser conquistado. Temos sua família para ser conquistada. Temos seus filhos ainda para serem conquistados. Então, veja só, fique de pé e escute isto, e veja se não dá para se alegrar. Ouça, eis aqui, hoje de manhã, a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse. Por que muitos não entram? Por dúvidas, incredulidades, medo. Tira o medo e toma posse. A família, a sua família não vai se quebrar, toma posse. A sua vida não vai se quebrar, toma posse. Você vai continuar firme, avante, toma posse. Eu gostaria de orar por alguém que quer entrar e tomar posse. Porque às vezes você sente que Deus está chamando você, que você tem um chamado especial de Deus, mas tem medo, mas não consegue. E o Senhor está dizendo, a terra que eu coloquei diante de você é para você. Quer dizer, esta promessa não é para o outro, é para você. Amém. Toma posse. Sabe, irmão, segure, olha para cá. Diga para mim, para que serviu aquela túnica de cores que o pai fez para José? Todos os irmãos de José tinham inveja
de José. Tinha ou não tinha? E até pela inveja mataram ele. Mas o que fizeram com a túnica? A túnica era o motivo da inveja. E o que aconteceu com a túnica? Porventura serviu para alguém mais? Alguém mais utilizou a túnica de cores? Diga para mim. Algum irmão saiu por ali? Ó, tenho aqui a túnica do meu irmão. Saiu não? Não? Seguro que eu vou te dizer. A túnica que Deus fez para você não serve para ninguém mais. Não serve. Vão ter inveja. Até. Mas, irmão, quer a túnica? Leva-la. Mas com certeza a túnica que Deus fez para mim não serve para você. Mas a túnica que o Senhor fez para você não serve para mim. Tome posse daquilo que o Senhor fez para você. Eu gostaria de orar por alguém nesta manhã que de verdade vai dar um passo aqui na frente tomando posse. Tome posse. Tome posse. Eu quero orar por alguém corajoso aqui nesta manhã que vai tomar posse. Toma posse da terra. Porque esta daqui é uma promessa juramentada. Então tem gente que diz para que tenha validade, leva ao cartório para ser assinada. E o Senhor quando fala, Ele coloca seu carimbo. Sabe onde Ele carimbou esta promessa? Ele fez a promessa, cumpriu a promessa lá na cruz do Calvário e carimbou ela no dia de Pentecostes. Tem meu selo aí. Toda vez que você esteja falando em línguas, aleluia, pelo controle do Espírito, vai se lembrar que eu prometi. Eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Eu gostaria de convidar alguém nesta manhã que quer sair. Eu sei que Deus está mexendo no seu coração. Deixa as dúvidas para lá e tome posse. Tome posse daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Tome posse das promessas. Se Deus colocou nas tuas mãos uma família, cuida-la. Se Deus colocou nas tuas mãos o ministério, cuida-lo. Trabalha, se esforça. Mas precisa tomar posse. Vamos orar? Vamos orar. Se alguém quer vir aqui, fica à vontade. E vamos orar por ti nesta manhã. Amém. Ele juramentou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A salvação é para ti, o perdão de pecados é para ti, a nova vida é para ti, a oportunidade de portas abertas é para ti. Levante as suas mãos, feche seus olhos, comece a orar, comece a orar.